Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez eu quero fazer um vídeo, mais para recomendar o comentário, nos cânones de Dort da Grafa Editora, beleza? Então, vamos aí ao vídeo, ao assunto do vídeo. Valeu? Vamos lá, pessoal. Só lembrando aqui, então, nós temos aqui o nosso comentário nos cânones de Dort, beleza? Nosso Abrandegraph, tá? Bom conteúdo aqui. Eu estou fazendo a leitura, do livro, observar algumas questões aqui importantes, e que vai me ajudar também a recomendar para vocês, né? A primeira coisa que eu acho que talvez um ponto muito positivo para você adquirir esse livro, o Comentário nos Cânones de Dort, é, não é um comentário acadêmico. O conteúdo é muito bom e profundo, mas não é um comentário acadêmico. O pastor Abramo resolveu seguir, o mesmo propósito dos próprios cânones. Muitas vezes as pessoas pensam que os cânones de Dort são um comentário acadêmico, com a linguagem escolástica, com a linguagem difícil, muito lógica, no que diz respeito a é, não se importar tanto com aplicações pessoais e práticas. E os cânones de Dort não são um documento assim, tá? Quando falam dos cânones, não estamos falando de um documento que visa simplesmente, ah, digamos assim, os teólogos, Mas é um documento muito pastoral, com assuntos pastorais de consolação para as ovelhas de Cristo. O pastor Abramo, então, no comentário, isso faz muito sentido, na verdade, É, ele segue essa mesma lógica, tá? Então, pensando nos cânones, cânones de Dort e comentário dos cânones, tá? Por enquanto, a minha contribuição com esse material é só a capa e a divulgação, né? Eu fiz a capa, as capas, aqui, mas um dia eu vou poder escrever também, mas eu tô ansioso por isso. Mas é um comentário muito pastoral, eu recomendo demais, tá? Para você que eu até recomendo para pastores e teólogos aqui no Brasil que ou por razões de ignorância, não é, eu espero que não é por mau caratismo, mas por ignorância, na verdade, falam coisas que não correspondem à fé reformada, muito menos aos cânones de Dort, tá? Porque é um documento realmente muito pastoral. Então eu recomendo justamente para essas pessoas que acabaram tendo acesso ao que se chama de fé reformada em nosso contexto, de uma maneira muito a entender a fé reformada como sendo apenas academicismo, como sendo academicismo, como sendo algo que é racionalista, que se foca apenas em teoria e não em prática, não tem nada a ver com a fé reformada isso. E também tem outros, que se chamam de calvinistas, mas eles não entenderam ainda o que significa, É um tipo de novo calvinismo que está surgindo hoje, que eu não considero como calvinismo, que é totalmente desamarrado, É, afastado do que é o calvinismo de verdade, Ah, não é a fé reformada que estamos vendo aí sendo espalhada, infelizmente, tá? E as pessoas estão propagando ignorância. Então, falam muito sobre os 5 pontos do calvinismo, sendo que muitas vezes nunca estudaram a fundo os cânones de Dort. Eu tô falando por experiência, tá? Eu não fico em vergonha das pessoas, mas eu percebo às vezes quando eu estou conversando com alguém que o indivíduo, ele nunca leu isso aqui de verdade. Nunca leu de verdade. Pessoas que estão se chamando de calvinistas, debatendo na internet, brigando aí, ficam surpresas quando eu digo que arminianismo aqui é heresia, não é? E cito algum texto dos remonstrantes, Tanto dos cânones como também documentos, citações de outros documentos deles, e as pessoas ficam surpresas com o nível da heresia, Tão terrível, como se elas nunca tivessem visto isso, como se nunca tivessem tido acesso. E essa é a verdade. Muitas vezes não tem acesso, mas são os baita calvinistas, Então, para resolver esse problema, e você se aprofundar na teologia dos cânones, é muito importante um comentário como esse, que é muito pastoral. Então, tanto o pastor, como o professor de seminário,
como também, e eu acho que isso é muito importante, os membros da igreja, os pais, tá? Adquirirem esse material vai ajudar muito, porque vai explicar muita coisa, não é, com a linguagem pastoral, com o objetivo realmente de consolação, para que as pessoas tenham conhecimento, né, de que a soteriologia reformada não é academicismo, não é teoria simplesmente, não é? É uma teologia bíblica pastoral para aplicação prática, para a vida comum e nos ajuda, não é, na confiança do evangelho. Então, assim, é muito importante, irmãos. Eu tenho lido esse livrinho e tenho gostado demais. E um detalhe importante aqui também é que esse livrinho começa já desmistificando algumas coisas, tá? Que muitos supostos calvinistas não têm nem ideia, né? Então aqui tem algumas explicações, porque tá com efeito aqui a câmera, viu? Ainda dá pra poder ver, mas depois eu vou ler aqui. No vocabulário que o pastor Abrão colocou aqui, ele vai explicar, vai dar definições sobre arminianos, contra-remonstrantes, infralapsarianos, pré-arminianos, remonstrantes, supralapsarianos. Eu vou ler para vocês. Por que isso aqui é importante, já para definir essas questões? Porque boa parte da turma, né, do público que se diz calvinista, não sabe de muitas coisas. Por exemplo, a maioria das pessoas que ficam aí na internet debatendo, falando sobre calvinismo, entende que calvinismo é necessariamente supralapsariano. Essa questão de ordem dos decretos, não é? A ideia, por exemplo, para os entender de maneira muito básica, né, quando falamos da ordem dos decretos, aquilo que Deus determinou na eternidade, não é, o supralapsariano, né, ou o supralapsarianismo, vai dizer que nos decretos, na eternidade, Deus já predestinou, não é, já decretou tanto a queda como a salvação, depois da criação, tá? Então tem dois decretos, são uma dupla predestinação, certo? Ah, entende? Depois criação e etc. Quando pensamos em infralapsarianismo, então, na eternidade, na ordem dos decretos, tá? Deus primeiro, ele decreta a criação, estou falando de decreto, né? Criação, então, da massa caída, quando acontece o pecado, da massa caída, Deus elege, tá? Deus elege o homem pecador para a salvação. Esse é o infralapsariano. Boa parte da turma que se diz calvinista, hoje, acha que calvinismo de verdade, puro, não é clássico, é supralapsariano. O que é uma falácia e uma ignorância terrível. Não existe uma só confissão reformada que seja supralapsariana. Certo? Nem os cânones de Dort defendido aí por muitas pessoas na internet, são supralapsarianos, eles são infralapsarianos, e tem muita gente que não sabe disso, tá? E olha o infralapsarianismo com certa desconfiança, não é? E tem gente achando que Calvino era supralapsariano. É muita viagem, pô, na boa. Por exemplo, a pessoa lê as Institutas, né? Aí lê trechos de Calvino, quando ele está discorrendo ali, não é? Explicações e indo, digamos assim, né? Nos seus raciocínios, além dos limites, ah, ele explica muitas coisas que dá a entender muitas vezes na sua linguagem que ele está falando sobre uma visão mais supralapsariana. Essa não era a preocupação de Calvino. Não é? Teodoro Beza era supralapsariano. Calvino não. Calvino não tinha essa preocupação. E quando Calvino escreveu uma confissão de fé para a Igreja de Genebra, leia a confissão de fé galicana, que é a mesma francesa e gaulesa, etc. Ou de La Rochelle, né? Você vai notar que a confissão de fé francesa, ela é, se você vai fazer essa análise, né? Ela é infralapsariana. Assim como a confissão belga, que é filha dessa, assim como o catecismo de Heidelberg e assim como os próprios cânones de Dort. Mas a turma que é calvinista, não é expert aí, não sabe disso, né? Não sabe disso. Entendeu? Nós, calvinistas clássicos de verdade, confessionais, nós não confessamos dupla predestinação. Nem tampouco somos fatalistas. Tá? O que é oficial enquanto doutrina da igreja é infralapsariana. Tá? Até os padrões de fé de Westminster são infralapsarianos. Apesar da linguagem um pouco mais rebuscada e escolástica, e mais mastigadinha, mais explicadinha, ainda assim não chega a ser. Ninguém vai ler e falar assim, é um documento
supralapsariano. Né? Eu não consigo enxergar isso na Constituição de Westminster. Então não há um documento reformado que seja assim, tá? Então é um detalhe importante. Sendo assim, só para lembrar, né, o Sínodo de Dort defendeu uma posição infralapsariana. Entende? Então o supralapsarianismo não foi vencedor em nada em Dort. Na verdade, os supralapsarianos, havia supralapsarianos lá, eles foram exortados a tomarem cuidado com suas afirmações. Então, veja, o Sínodo condenou o arminianismo, né, a remonstrância, certo? Defendeu o infralapsarianismo e apenas exortou o supralapsarianismo, entendeu? Não condenou o supra, claro, né? Então, o supralapsarianismo está dentro do contexto reformado, mas não é a visão confessional reformada, não, certo? Então, aqui nesse vocabulário, o pastor Abrão coloca bem assim, arminianos, para entender logo quem é quem aqui, tá? Isso é muito importante. São os alunos de Jacó Armínio que seguem o ensino do mestre que se encontra nos livros dele. Eles devem ser distinguidos dos remonstrantes, tá? Contra-remonstrantes. Os contra-remonstrantes participaram de uma conferência em Haia, 1611, para discutir a remonstrância. Durante a reunião, eles apresentaram uma contra-remonstrância que expressou a teologia das igrejas reformadas, tá? Então, os contra-remonstrantes são os reformados, né? E aí vem, ó, infralapsarianos, para entendermos aqui. Os infralapsarianos são os teólogos que acreditam que Deus escolheu em Cristo Jesus, da raça humana caída, um número de eleitos. Os outros foram deixados na sua miséria. Ou seja, confessamos um decreto apenas, que é da salvação. Os pré-arminianos, tá? Pré-arminianos, os que prepararam o caminho para Armínio, para ficar um pouco mais claro, os pré-arminianos são os teólogos holandeses que apareceram no século XVI criticando as confissões das igrejas reformadas. Homens como Johannes Anastasius Veluanus, Dirk Volkert Korhert e Caspar Jans Koolhaas. Hubert... Esse aqui eu não sei ler, né? Esse aqui eu não vou nem tentar aqui, não. E Hermann Herberts, que também era um pastor. Eles viviam antes de Armínio e influenciaram a teologia dele, né? Muitos foram professores dele, etc. Agora, os remonstrantes. Os remonstrantes são aqueles que assinaram a remonstrância, que foi redigida, no caso, por Johannes Eitenbocher, em 1610, depois da morte de Jacó Armínio. Finalmente, os supralapsarianos. Os supralapsarianos são os teólogos que acreditam numa dupla predestinação. A eleição e reprovação são dois decretos que foram feitos no conselho eterno de Deus. Deus predestinou pessoas à vida eterna ou à morte eterna sem considerá-las como pecadoras, tá? Então, é um documento excepcional, claro, simples, pastoral, que é para todos os cristãos, tanto formados, pastores, teólogos, como também os membros comuns da igreja, adquirirem e se aprofundarem na teologia, não é, de Dort, tá? Vale a pena demais. Você vai encontrar esse conteúdo na Graph Editora, esse livro, né? Primeiro link da descrição, tá? E você vai poder também conhecer, além dos cânones, se você não tiver ainda, adquira, certo? A melhor edição dos cânones em língua portuguesa, diga-se de passagem. Você vai encontrar também, por exemplo, a História de Dort, tá? História de Dort, de Donald Cinema, especialista em Dort, e também, não é, a pré-história de Dort, do pastor Abraham de Graaf, certo? Outro grande estudioso a respeito do assunto que tem muito a nos ensinar sobre Dort, certo? Então, as dicas foram dadas, não percam tempo, adquiram esse material, primeiro link na descrição. Valeu, Deus abençoe. Aqui. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveite e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. E é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura para produzir mais conteúdos para vocês. Já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.